Oi, eu sou o RDV e você está no Nova Polis. Bora aqui discutir sobre a prisão de uma policial federal que está envolvido com o Vorcaro, né? Então, o André Mendonça está fechando o cerco aqui com o Vorcaro, né? E vamos discutir aqui, tem algumas ideias aqui. Me diga aqui se eu estou viajando, se realmente está acontecendo ou estou ficando louco. Então, antes de tudo aí, vamos deixar o like, compartilhar, comentar e bora lá, né? Então vamos ler aqui no Metrópolis. Aqui. Delegada da PF e o marido eram espiões de Vorcaro na corporação. O Vorcaro ele conseguia informações privilegiadas por meio da PF, então ele conseguia informações no próprio sistema da Polícia Federal, sistemas internacionais, Interpol. Aqui está falando que a Valéria Vieira Pereira da Silva foi afastada do cargo de delegada da Polícia Federal pelo ministro do STF, André Mendonça. Então, Mendonção da massa aí, nunca critiquei, tá aí que prendendo e arrebentando, né? Então o pessoal já tá entrando em desespero, o modo de sobrevivência já tá ligado, né? Então, aquelas coisas que aconteceram com o Flávio, esse vazamento prematuro, assim, daquela informação, ele é pré-candidato ainda, nem deveria ter vazado isso agora. Eu, pelo menos, não vazaria isso agora, né? Se eu tivesse uma informação privilegiada dessa, você concorda? Se concorda, deixa aí embaixo. E vazaram agora, por que, que não vazaram quando tivesse mais perto da eleição? Então, isso aí parece que bate o desespero esperando que o Flávio Bolsonaro entrasse a favor deles para blindar mais o Vorcaro, né? Aceitar uma delação mais light, uma delação. Não pegasse tanta pessoa, pegasse o terceiro escalão, como foi dito na outra reportagem, né? O que aconteceu foi que o Flávio Bolsonaro falou assim: não, então beleza, então vou botar a CPI aí. Se eu tô tão envolvido assim, vou botar a CPI do Banco Master aí, vamos ver de quem que é quem aí. Pronto, trucou aí a galera. Hoje já teve a prisão aí da delegada, o afastamento, melhor dizendo. Vamos continuar lendo aqui. A delegada da Polícia Federal afastada por suspeita de atuar ilegalmente para a família de Daniel Vorcaro é Valéria. O ministro do STF, André Mendonça, determinou o afastamento preventivo da função pública de delegado e a proibição de deixar o país, além de apreensão do passaporte em 24 horas. De acordo com as investigações da PF que levaram à sexta fase da Operação Compliance Zero, nesta quinta-feira, Valéria tinha papel relevante no fornecimento de informações sigilosas do grupo criminoso chamado A Turma, que atuava como interesses do Vorcaro. Então, o Vorcaro, né, ele tinha aquele esquema bem estruturado, né, de financiamento político, financiamento cultural e financiamento jornalístico. Mas, além disso, ele tinha um braço armado, né? O Vorcaro, igual eu falei no outro vídeo, assim, o Vorcaro ele tinha um comportamento assim que era muito bem estruturado. E isso eu não tira da cabeça que ele tinha nada tira da cabeça que não foi ele que bolou isso, sabe? Isso parece muito Soriano, Jorge Soriano, sabe? A questão da hegemônica, da opinião, e quem não concordasse, né? Ele usava essa turma para ameaçar, chantagear, bater e prender e escambau a quatro, né? Então, ele tinha um cerco muito político, criminoso, né? É invejável até, né, a União Soviética olhasse um negócio desse aí, o Stalin olhasse um negócio desse assim, e assim, cara, está muito bem estruturado. Nem eu teria pensado num negócio tão foda assim, sabe? Esse grupo aí, a turma era um grupo de WhatsApp, né? Mas ali tinha, nesse grupo de WhatsApp, tinha as pessoas chaves para executar o comando do Vorcaro, né? Tinha inclusive o Sicário, né? Que a gente vai mostrar mais à frente, né? Que o auto-churrascamento mais duvidoso que da história, né? Depois do PC Farias, acho que o churrascamento dele aí, tem do Epstein também, né? O auto-churrascamento do Epstein foi bizarro, né? Então, Metrópolis continua falando aqui. Ela e o marido, o policial federal aposentado Francisco, são apontados como uma espécie de espiões do banqueiro. Valéria teria acessado sem justificativa funcional o inquérito conduzido pela Superintendência da PF em São Paulo, embora estivesse lotada desde 2006 em Minas Gerais. O Sicário era aqui de Belo Horizonte, né? Ela não tinha qualquer atribuição relacionada ao procedimento. Segundo a PF, após acessar o procedimento, repassou dados para Marilson, policial federal aposentado que trabalhava para a família Vorcaro. O conteúdo
Esse Marilson não é o Sicário, não. O nome do Sicário era outro, agora eu não lembro qual que é o nome dele. O conteúdo compartilhado teria sido suficiente e detalhado, permitindo a identificação do objeto da investigação e de pessoas efetivamente visadas, disse a PF. A PF não localizou comunicação direta entre Valéria e Marilson, mas, segundo a corporação, o marido dela teria atuado como intermediador, reduzindo rastros diretos da participação da delegada. A suspeita de violação de sigilo funcional, de corrupção e uma organização criminosa. Pai de Worcaro preso. Então, outro desdobramento aqui é a prisão do pai do Worcaro, né? Durante a operação dessa quinta-feira, o pai de Worcaro, Henrique Worcaro, também foi alvo da PF. Ele foi preso em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e levado para a sede da PF na capital mineira. A defesa de Henrique afirmou que a decisão de prender o empresário se baseia em fatos cuja comprovação da licitude do laço de racionalidade econômica ainda não estão no processo. Ixi, difícil, eu não entendi aqui, mas prenderam o homem. Disse ainda que os apontamentos sobre o esquema de corrupção e envolvimento de policiais federais como informantes não foram repassados nem à defesa nem a Henrique. O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar que o que estamos a dizer, disse o advogado Eugênio Pacelli. O que diz a defesa? A defesa da delegada negou qualquer participação, é lógico, vai negar. Em manifestação à imprensa, se afirmou que a acusação não prospera, é lógico que ia falar isso. Segundo ele, o Sistema Policial Federal tem controle restrito de acesso à matrícula funcional. É lógico que ela sabia disso tudo, eu sabia algum truquezinho lá pra burlar, só que o pessoal já, o quê? Meteu um logzão gostoso lá, secreto, aquele log assim, ó, commit da madrugada. Meteu o commit da madrugada lá, pegou todo mundo, que foi caindo igual patinho, né? Aí foi desembolando. O que aconteceu? Provavelmente não tinha esse log. Aí, ela ia passando, contornava, dava aquela milindrada, deve ter pegado identidade. Deve ter pegado a identidade do coleguinha, entrado no suporte, pediu para resetar a senha, aí pegou, usava aquilo lá num computador, numa estação diferente e tal. Aí o pessoal falou assim, cara, como que o Worcaro sabia disso tudo? Vamos colocar log em tudo aí, mete log aí em tudo aí. Colocou um log, deu aquele commit tão gostoso assim, atualizou o sistema e viu que a pessoa continuou acessando. Aí foi cercando, vendo onde era o IP, como que usava, como não sei o quê, e foi só juntando prova. É assim que funciona, dona delegada. Não prospera, não. Espera o log chegar lá, você vai ver só. Então aqui a CNN diz, entenda o papel da delegada na PF afastada por vazamento de dados. Com a ajuda do marido, agente da PF, consultas indevidas no sistema da corporação. Então, aqui tá falando a mesma coisa. Vamos ver aqui, eu vou adiantar, eu vou pular o vídeo aqui até onde que eu encontrar alguma coisa nova aqui. A CNN não teve nada novo aqui, não. Então vamos para a próxima aqui. Aqui a JP News aqui repercute aqui também. Vamos ver aqui a entrevista aqui. Surgiu aí, né, Rafael Almeida, a notícia de que um agente da PF foi alvo dessas investigações e até uma delegada está na mira. Explica pra gente qual que é o tamanho da repercussão e também da ligação desses dois com a operação. É isso aí, Bia. Surpreendentemente, a sexta fase da Operação Compliance Zero escalou ainda mais as investigações, como nós estamos acompanhando, e a Polícia Federal já está apurando suspeitas dentro da própria corporação. Como você bem disse, uma delas foi a delegada, que foi afastada do cargo, é alvo de busca e apreensão por suspeita de ter ajudado o grupo ligado ao ex-banqueiro Daniel Worcaro com consultas ilegais em sistemas restritos da polícia. Um agente da ativa foi preso e outros 2 policiais federais aposentados também foram alvo da operação. Segundo as investigações, esse grupo teria usado acessos funcionais para obter informações sigilosas dentro da própria Polícia Federal, do Ministério Público e até mesmo de órgãos internacionais como FBI e Interpol. A Polícia Federal suspeita que dados reservados eram usados justamente para monitorar os adversários, intimidar testemunhas e até antecipar diligências da investigação. O núcleo era conhecido como a Turma e teria sido montado para proteger interesses ligados ao grupo do Banco Master. Nessa nova fase também foi preso, como vimos mais cedo, o pai, Henrique Worcaro, pai de Daniel Worcaro, que de acordo com a apuração era um dos principais visitantes do filho na prisão e é suspeito de ter movimentado recursos bilionários que teriam sido rastreados. Então aí a CNN cobriu essa parte aí, então o que a gente lemos, que eu li lá é o que eu li na outra reportagem lá, basicamente, né? Então, aqui, PF, Turma de Worcaro era formada por operadores do jogo do bicho, milicianos e policiais. Então, essa aí, o Worcaro tentou imitar o Estado, né? O problema de imitar o Estado
que é uma máfia organizada, é que uma hora você cai, né? A concorrência do Estado é maior. Por isso que eu sempre falo assim, ó, nunca bata de frente com o Estado, nunca direcione culpa, julgamento, ação a agentes específicos do Estado, que eles vão te perseguir, vão te prender e vão te matar, entendeu? Então, o Vorkaro simplesmente queria criar um Estado paralelo lá em que ele controlava tudo e comprando todo mundo para favorecer ele, e acabou que não conseguiu prosperar, né? Graças a Deus ele foi incompetente nisso. Então, continuando aqui na Mídia Max aqui, a turma do banqueiro Vorkaro, grupo encarregado de ameaçar, intimidar e invadir dados sigilosos e desafetos do dono do Banco Master, era formado por operadores do jogo do bicho, milicianos e policiais. Então, ele tinha a máfia toda, né? A máfia estatal. Ele tinha a máfia estatal e a máfia paralela, né? Segundo investigadores, na manhã de quinta-feira, os suspeitos de integrar o núcleo violento do esquema foram alvo da sexta fase da Operação Compliance Zero. Ao todo, 7 mandados de prisão foram expedidos contra os investigados, incluindo Henrique Vorkaro, pai do banqueiro. Entre os alvos da prisão, foram apontados 3 pela PF como operadores do campo da turma, com o grupo gerenciado por Machado Moraes Mourão, conhecido como Sicário. Ah, tá, esse aqui é o Luiz Felipe, é o Sicário. Ele foi alvo da terceira fase Compliance Zero. Segundo a PF, Sicário comandava, a mando de Daniel Vorkaro, as ações de Manuel Rodrigues, Anderson Vander, não sei o que. Os 3 são alvos de mandado de prisão preventiva nessa quinta-feira. Não, deve ser gostoso demais de ver um policial federal invadir a casa de outro policial federal e aprender tudo, né? Pô, se eu trabalhasse na Polícia Federal, eu falei assim, não, esse dia eu não quero nem receber hora extra, não. Vou acordar 4 horas da manhã só pra tomar um cafezinho e curtir antes da operação. O ideal seria ouvir as explicações antes de medida tão grave e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar o que estamos a dizer, diz o advogado. Então, continua aqui, acho que a mesma coisa. A Mídia Max não tem mais nenhuma novidade aqui, não. Vamos passar para a próxima aqui, do G1 aqui. Então, o G1 fala que quem são a turma e os meninos, grupos alvos da nova fase da Compliance Zero, que intimidava pessoas e invadia os sistemas. Segundo a Polícia Federal, os grupos eram responsáveis por fazer ameaças e obter informações de modo ilegal para Vorkaro. Henrique Vorkaro, pai do banqueiro do Master, também foi preso. A nova fase da operação Compliance Zero, que prendeu o pai do banqueiro Vorkaro, Henrique Vorkaro, mira os grupos conhecidos como a turma e os meninos, que eram núcleos operacionais da organização criminosa. As informações são da decisão do ministro Mendonça da massa, nunca critiquei. Os grupos eram responsáveis por crimes de intimidação, coerção, obtenção de informação, blá blá blá. Quem são, como o G1 continua aqui, quem são a turma e os meninos núcleos da organização criminosa? A Polícia Federal aponta que a organização criminosa de Daniel Vorkaro, ex-controlador do Banco Master, operava por meio de 2 núcleos. A turma, braço encarregado de ameaça, intimidação, acesso clandestino a informações de Estado. E os meninos, núcleo tecnológico voltado a ataques cibernéticos, invasões telemáticas e derrubada de perfis em redes sociais. Cara, ele tinha um mini Brasil lá, cara. E ele era o Alexandre de Moraes do esquema. A estrutura é descrita em decisão do ministro Mendonça, que decretou a prisão preventiva. A turma, braço operacional. Segundo a representação policial reproduzida na decisão do ministro, a turma reunia o trabalho presencial e o acesso clandestino a informações de Estado. O grupo era voltado a ameaças de intimidações pessoais, coerção, levantamento clandestino sobre desafetos do núcleo central, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais. Então, bom, é isso aqui, né? Vamos aqui para o próximo. Vamos aqui a reportagem que vamos ver. Da operação que apura as fraudes do Banco Master, prendeu hoje Henrique Vorkaro, que é pai do Daniel Vorkaro, ex-dono do Banco Master. A polícia aponta Henrique Vorkaro porque ele foi preso. Ele é apontado como o financiador e um dos principais responsáveis por acionar um grupo voltado para intimidação, ameaça, disso que a gente está falando, e obtenção ilegal de dados, chamado de A Turma. Danilo Moliterno traz as informações para a gente ao vivo. Danilo, boa tarde para você, seja bem-vindo. Acusações graves e prisão preventiva, ou seja, preventiva não tem data para que ele saia, né? Não tem previsão de saída da cadeia. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Débora, e a todos que acompanham o CNN 360. Essa já é a sexta fase da Operação Compliance Zero, que, como você bem mencionou, investiga essa teia de relações fraudulentas do Banco Master e de seu dono, Daniel Vorcaro. E aí o principal alvo da operação que a gente tem acontecendo hoje é exatamente Henrique Vorcaro, que é o pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Como você bem trouxe, as acusações que pesam sobre ele são exatamente essas de ser uma espécie de operador financeiro dos pagamentos realizados para este grupo A Turma, o que resultou nessa prisão preventiva que aconteceu em Belo Horizonte. E a gente relembra esse grupo A Turma, a gente falou bastante sobre ele porque ele foi revelado numa fase anterior dessas operações da Polícia Federal. Era aquele grupo que era responsável por tentar obter dados de detratores, possíveis detratores, opositores de Daniel Vorcaro, e também realizar ameaças. Talvez o caso mais emblemático que a gente comentou na época e que foram expostos pela operação da Polícia Federal foi exatamente aquela ameaça de uma agressão física contra um jornalista, um colunista do jornal O Globo. A gente relembra, este é o grupo que era composto, por exemplo, pelo sicário Luiz Felipe Mourão, que mais tarde morreu, e também por um ex-agente da Polícia Federal. Então falamos bastante sobre este grupo, e o financiador, aquele que operacionalizava os pagamentos, seria Henrique Vorcaro. E aí essa decisão que autorizou essa operação da Polícia Federal mostra exatamente como que essa operacionalização acontecia. E chega a mencionar um pagamento em 2026 de R$400 mil, valor que batia com os pagamentos mensais realizados ao grupo A Turma. Inclusive, vamos trazer aqui um trechinho da decisão que autorizou a operação e que fala exatamente sobre este pagamento. Vamos lá, trazer aqui esse trechinho. Com base nesse diálogo, a Polícia Federal extrai a conclusão de que Henrique, o pai de Vorcaro, exercia de maneira clara o papel de destinador de recursos para o financiamento da turma, sendo o valor de R$400 mil compatível com a quantia que, segundo as investigações, era destinada mensalmente à manutenção do grupo em pagamentos que seriam feitos também por Fabiano Zettel, a gente relembra, o cunhado de Vorcaro. Em outros termos, além de usuário dos serviços ilícitos, a representação aponta como uma das engrenagens centrais do seu custeio. Vou voltar aqui. Pedido e beneficiamento de serviços. Daniel Vorcaro e Henrique Vorcaro, o filho e o pai, né? Braço presencial e polícia. Manuel Mendes, Anderson, Sebastião. Braço tecnológico, os meninos, né? Aquele outro grupo. David Henrique, Vitor Lima, Sedmund, não sei o quê, e Rodrigo Pimenta. Então aponta como uma das engrenagens centrais do seu custeio. Essa é uma das acusações que pesa contra Henrique Vorcaro. Ele também aparece como o operacionalizador dos pagamentos a um outro grupo denominado Os Meninos. Esse a gente ainda não conhecia a operação de maneira profunda, mas basicamente esse grupo de pessoas ali era composto por hackers que eram responsáveis por tirar do ar reportagens negativas contra Daniel Vorcaro e publicar conteúdos positivos contra o ex-banqueiro. Só para finalizar, essa operação, além de prender preventivamente Henrique Vorcaro, também realizou o afastamento de uma delegada e de um agente da PF, da Polícia Federal, que supostamente... Bom, aí concluiu aqui, falou a mesma coisa no negócio, e bem, é isso. Vamos para a próxima reportagem aqui, da CNN também, né? Então, vamos lembrar aqui o sicário, né? O sicário que se auto-churrascou, misteriosamente se auto-churrascou. Parece que chegou bem, falou que ia meter a língua dos dentes, que não ia ter papas na língua, já estava querendo delação premiada e se auto-churrascou. Bateu uma depressão, sabe como que é, né? Você é preso pela Polícia Federal, você chega lá na cadeia lá e fala assim, cara... Eu vou entregar meu patrão que me pagou tão bem? Não, vou me churrascar. Aí foi esse churrasco, né? Então, triste situação. Lamenta aí sentimentos da família. Mas o que a CNN diz aqui é mensagens com sicário levaram pai de Vorcaro e agente da PF à prisão, né? O conteúdo analisado pela investigação mostra a relação do braço direito de Daniel Vorcaro na chamada A Turma para ameaças e coerção de adversários. A Compliance Zero, Luiz Felipe Mourão, chamado de sicário, tal. Vamos ver aqui se tem alguma coisa nova aqui. O sicário mantinha contato com agentes da Polícia Federal que foram alvos na sexta fase da operação, sendo ativa da ativa presa. A delegada é uma servidora ativa. Mourão conseguia informações sigilosas dentro da PF e repassava para a turma, com Vorcaro pai, Vorcaro filho e cunhado Fabiano Zettel, né? Pô, a família toda criminosa, né? Toda mafiosa. Caraca, velho. Que desvio de personalidade que tem. Genética forte é essa, hein, bicho? Era pai, filho, irmão. Perigoso até o papagaio da cozinha ser criminoso também. A partir dessa metodologia, o investigado teria obtido acesso indevido aos sistemas da própria Polícia Federal, no Ministério Público e até mesmo em organismos internacionais como o FBI e Interpol. Ainda de acordo com a investigação, Mourão exercia papel central no grupo A Turma. Então, aquele já sabe, né? Aquele auto-churrascamento misterioso, né? Vamos ver aqui mais uma reportagem aqui da CNN aqui, vamos acompanhar. Daniel Vorcaro, o que levou a Polícia Federal a trazer esse mandado de prisão contra o pai do ex-banqueiro.
Carol, a gente tem algumas novas informações também em relação a essa investigação e os motivos dessas prisões que estão aí sendo colocadas nas ruas com essa operação deflagrada pela Polícia Federal, sexta fase da Compliance Zero. O que conseguimos apurar é que tudo está em torno da chamada A Turma, com o braço de Luiz Felipe Mourão, o chamado sicário do Daniel Vorcaro. Tudo está conectado de acordo com mensagens encontradas entre os alvos que são presos hoje, alvos de busca e apreensão também, com o sicário, que foi preso em março, no mesmo dia em que o Daniel Vorcaro também foi preso dentro desse grupo que a PF aponta que era uma organização criminosa para praticar condutas de intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões a dispositivos informáticos. E aí esse último ponto, que é a invasão de dispositivos informáticos, é justamente onde a PF mira aí dentro da própria instituição agentes da Polícia Federal da Ativa e também aposentado, mas também uma delegada da Polícia Federal alvo e afastada do cargo nesta data. A PF aponta que houve mensagens trocadas entre esses investigados com o sicário, justamente vazando informações sigilosas da Polícia Federal. E aí o outro ponto, o outro passo desse grupo era repassar as informações vazadas no primeiro momento pela... É basicamente as outras reportagens aqui. Eu acho que não vai ter nada de novo tudo aqui. Acompanhei ao vivo aqui com você. E então o Mendonção da Massa tá o quê? Agindo. E nada me tira da cabeça que o pessoal tentou vazar aquela coisa do Flávio Bolsonaro para tentar já conseguir mais um aliado aí para aceitar a delação light do Vorcaro e livrar a cara de todo mundo. Só que o Bolsonaro filho trucou lá, deu um admitir e falou assim, então vamos abrir a CPI do Banco Master. Aí acabou. Aí acabou acabou a narrativa, acabou o milho, acabou a pipoca, e agora tá aí, mais gente presa aí nesse esquema aí. Então, é o Estado se provando que ele não aceita concorrência, né? Mafiosos que tenta se criar no Brasil vai ser exterminado por a maior máfia que existe, que é o Estado. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado aí, obrigado a você que ficou até aqui. Não esqueça de deixar a curtida, comentar e compartilhar essa informação aí para mais gente ficar sabendo, tá? Muito obrigado e até a próxima.